Dia, nós vamos falar hoje sobre a cura interior para o medo. E aí, você tem medo de quê? Né? Quais são os seus medos? Quer saber mais sobre medo? Fica aqui comigo que eu vou explicar quais são as causas, o que realmente é o medo, como curar o interior, como tratar. Bom dia para quem está chegando, Deus abençoe sua vida. Ei, André, Elaine. Desde Deus abençoe vocês. Mais um dia, graças a Deus. Sexta-feira tem uma novidade para vocês. Ei, Flavinha, bom dia. Gisele, que maravilha, que bênção. Louvado seja Deus pela sua vida. Gente, cura interior para o medo. Cura interior para o medo. Quem não tem medo, né? Quem não tem medo? Eu vou explicar hoje para você de uma vez por todas, para você entender o que é o medo. Bom dia, Maiara! Então hoje vocês vão entender sobre o medo. E quando a gente entende melhor sobre uma coisa, aquilo facilita da gente lidar melhor, né? E eu sempre falo para vocês aqui, eu não quero que você conviva com as suas dores, eu quero que você cure o seu interior, né? Ei, Wesley, obrigada, bom dia para você também. Obrigada, Flavinha. Bom, então hoje a gente vai conversar aqui. Bom dia, Marcondes, Deus abençoe sua vida. A gente vai conversar aqui hoje, assim, gente, sobre o medo. E é uma emoção, um sentimento que está em todo mundo, tá? Todo mundo, só que tem os níveis, o grau. Por isso que eu quero explicar para você entender melhor sobre o medo. E eu preparei aqui para a gente falar sobre as causas, a gente vai falar aqui sobre os passos para a cura interior, eu vou falar aqui sobre a regulação do medo. Aqui, gente, terapeuticamente falando, a gente aprende a regular nossas emoções para que elas sejam de forma mais funcional, que não gere prejuízo para você. Pelo contrário, tem que gerar benefícios, né? E não atrapalhar a gente, tá? Não gerar prejuízos. Então, isso que eu vou ensinar aqui hoje, como que a gente faz, os passos para a cura interior. Então, é isso. Você que tá aqui, aperta o coraçãozinho para que o meu Instagram possa distribuir essa live desde já. Deus abençoe você, sua vida, sua terça-feira. Valéria, Lourdes, Deus abençoe vocês. Olha, gente, aqui mais um dia. Ei, Bernadette, bom dia! Bom, como eu sempre falo para vocês, e que isso se torne mesmo uma oração, que as minhas palavras sejam fontes de cura interior para você. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa usar de mim aqui, que estou dizendo sim, como instrumento para curar o seu interior, para dar uma direção para a sua vida, para você melhorar. Bom dia, Fernando! Bom dia, Luiz Fernando! Bom dia, auxiliadora! Terça-feira, começando mais um dia buscando a cura interior, buscando ouvir Deus, encontrar com Deus. Gente, não tem nada melhor, tem nada melhor nesta vida, né? Não tem nada melhor. Bom, então vamos lá. Deixa eu começar falando aqui para vocês. Primeiro me responde aqui na caixinha, você que pode. Flavinha, ontem foi dia de Santa Rita de Cássia. Muito bem, muitas igrejas comemorando. Foi uma festa linda em muitos lugares, né? Foi uma festa muito linda. Bom, me fala aqui, como está o seu humor hoje? Você acordou hoje de bem com a vida, animado, desanimado? Como é que tá o seu humor? Tô bem, tô triste, tô mal? Como tá seu humor? Fala pra mim. Pra quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu não acordo com essa alegria toda, né, gente? Eu acordo bem emburrada. Eu não acordo de bom humor. Só que aí o que a gente faz? A gente se conhece. E quando você se conhece, você cria estratégias para você regular as tuas emoções de forma funcional, né? Uma forma que vai gerar benefícios. Então, a partir do momento que eu descobri que eu tinha esse problema, não é um problema, né, gente? Que é algo normal. É assim, eu acordo assim. Tem gente que acorda super para cima. Acordou e tá animado. Eu não sou assim, eu não acordo animada. Então, o que eu faço? Eu acordo antes, eu faço as minhas orações, faço meditação, toda essa sequência que vocês veem, água benta, aqui ó.
Aqui em casa toda a água aqui é benta, graças a Deus. E que esta água seja fonte de cura interior, de libertação, que ao beber esta água benta, ela possa curar o meu espírito, a minha alma, a minha mente. Quando você beber uma água benta, faça isso também. É isso que eu faço. Agradecendo a Deus, independente das circunstâncias. Exatamente, Marcones. Acordei hoje um pouco animada, meio animada. Que bom, muito bom. Muito bom, vamos lá. Vamos falar sobre medo. Eu quero explicar para você qual que é a verdade do medo. Vocês entendem, e aí eu vou falar como eu entendia também, né? A gente entende o medo como, às vezes, você identifica o medo como um sintoma. Por quê? Porque quando o medo é elevado, tá? Eu tô tentando falar aqui na linguagem de vocês, né? Eu não vou falar aqui numa linguagem que vocês não entendam. Então, tô tentando falar aqui numa linguagem que você entenda. Quando a gente tem um medo um pouquinho acima do normal, a gente começa a tremer, coração dispara, né? Tem pessoas que a pressão cai, né? Ou outras pessoas ficam... Então tem vários... O seu corpo, ele reage a esta emoção que é o medo. E o medo, gente, é uma emoção. Obrigada quem tá apertando o coraçãozinho. Deus abençoe sua vida. O medo é uma emoção. O que é emoção, gente? Emoção não tem controle. Então, nós não controlamos a emoção. Nós aprendemos a regular esta emoção de forma funcional, canalizar ela para algo que vai ser funcional para você, que vai gerar benefício. Porque o medo, assim como todas as outras emoções, são importantes para nós. Só que nós associamos o medo a uma coisa ruim. E existem vários tipos de medo. Tem medo de tudo, medo de coisas que existem, que não existem, medo de pessoas, medo de coisas. Então tem medo que vem de sentimentos, por exemplo, insegurança, né, vergonha. Então existem vários tipos de medo, mas a emoção é uma só. E ela vem e age em você de várias formas, em cada um tem uma reação diferente, pode ter todas ou pode ter uma ou outra. A questão, gente, e esse aqui é o grande segredo. Fala pra mim primeiro, medo, na sua opinião, é uma coisa bom ou ruim? Escreve aqui pra mim, no comentário. Escreve aí pra mim, se é bom ou ruim. Você pode escrever só B, eu vou saber que é bom. Você pode escrever só o R, que eu vou saber que é ruim. Mas escreve aqui, pra você, o medo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Fala pra mim. Enquanto vocês escrevem aí, sabe como que tá o significado no dicionário? Aí, ó, Marcones ruim. Quem mais? Quem mais é corajoso? Aproveita, gente, isso é um treinamento para você não ter medo de errar, né? Porque é sua opinião e eu vou explicar para vocês. Ei, Fernando, bom dia. Olha só, no dicionário tá assim, que o medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita esta consciência. Ai, eu não entendi nada. Exatamente, por isso que eu quero trazer... Ei, Eusley, bom dia, que bom você por aqui. Então é exatamente por isso que eu quero trazer a consciência para vocês do que realmente é o medo. Para todo mundo que sente o medo, tá? É uma sensação ruim. Só que, na verdade, o que eu quero dizer para vocês para interpretar melhor o medo? Na verdade, a sensação realmente não é boa, mas é uma emoção muito importante. Por quê? Porque ela gera um alerta pra gente. Olha aí a Andréia falando, fora do controle pode ser ruim, né? Fora, passou do limite, pode ser ruim. Deus nos deu ordens na Bíblia, exatamente, não tenham medo, exatamente. Então assim, gente, olha só, a sensação do medo, sentir medo, é uma sensação ruim. Eu quero que você entenda que o medo é uma emoção importante. E o que eu quero que você quebra hoje dentro de você e entenda sobre o medo?
o medo, ele não é um fato de alguma coisa. O medo é uma alerta. O medo é um sinal de que pode ter algum perigo. E Deus nos deu esta graça de nos dar o medo. Gente, imagina, Deus poderia ter colocado um apito em nós, um alarme, para que a gente soubesse que alguma coisa era perigosa. Mas não, Deus nos deu esta emoção, este sentimento, para nos alertar que pode ter algum perigo. Então, por isso que o nosso corpo tem reações, e é uma reação normal para nos alertar que pode ter um perigo. Vocês estão entendendo? Vou dar uma explicação aqui melhor, vou tentar melhorar isso aqui. Vamos supor que você está com seu carro, vai num restaurante, né, em algum lugar, estaciona seu carro, tá? Você e sua família estacionou o carro, entrou no restaurante. Quando vocês estão lá no restaurante, o carro apita. O que significa quando o alarme do carro apita? Significa que é para você ficar em alerta. Opa, deixa eu ver. É um alerta para você ir lá ver se tem algum perigo. Tá entendendo? Aí você vai lá ver. Às vezes não é nada. Alguém passou, encostou, é o alarme que às vezes não tá funcionando muito bem, igual a gente que às vezes tá, tudo me gera medo, então qualquer coisa pode acender estes sintomas do medo, mas não é um perigo em si, é uma alerta. Vocês estão compreendendo? É muito importante você compreender isso sobre a verdade sobre o medo, porque o medo é uma reação que você vai sentir, mas não significa que realmente é alguma coisa perigosa. E aí, quando você entende isso, você consegue ter autodomínio. Nós trabalhamos aqui, gente, com autodomínio. Autocontrole. Não é controlar a emoção. Nós não controlamos a emoção. Nós não seguramos o medo. Você acha eu segurar esse medo? Deixa eu segurar aqui essa tristeza. Nós não controlamos essa emoção. Ela é inerente, ela é involuntária, ela acontece, você querendo ou não. Porque é uma reação natural do seu corpo. Mas eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para ter passos para curar o interior. Qual que é a questão? Primeiro, não sabemos o que realmente é o medo. O que é o medo? Então agora eu já expliquei para vocês. O medo é uma alerta. Imagina se Deus colocasse em nós esse alarme do carro, né? Não, então ele nos deu o quê? Esta sensação, esta reação do corpo que mostra que pode ter algum perigo para nos salvar. Então, gente, hoje também, mas na época das cavernas, imagina, um barulho era um sinal e eles tinham ali a emoção do medo. E a emoção do medo, gente, é para a gente reagir. Ela vem para nos ensinar a agir. E agir não significa só você ir lá e enfrentar, assim, de cara. Existem formas de enfrentar o medo. Então, a gente vai buscar enfrentar esse medo da melhor forma possível, regulando as emoções, né? Então, é muito, muito interessante. Eu, assim, quando comecei a entender que eu tinha muito medo de tudo. Você tem medo de quê? Fala pra mim. De que você tem medo? Então, quando essa emoção do medo vem, a gente tem uma sensação de que é uma coisa ruim. E aí muitas pessoas escondem, fogem, se isola, e outras pessoas lutam, mas às vezes luta de forma errada. Às vezes é uma pessoa que vai partir para briga, entende? Isso é uma forma que a pessoa está tendo de regular a sua emoção, mas é uma forma disfuncional. Uma coisa me gerou raiva. Eu posso ir lá e brigar. Ei, Márcia, Cleusa, bom dia. Cida, minha amiga, bom dia. Quem está chegando aí, Deus abençoe sua vida. Bom dia. Uma terça-feira maravilhosa para nós e abençoada. Amém? Então, gente, presta atenção. Quando você está sentindo, olha aí, a Flavinha tem medo da irmã. É uma emoção. E aí, gente, como que a gente vai trabalhando? A gente vai trabalhando para regular as nossas emoções.
quando a Flavinha tem medo da irmã, como que ela regula a emoção? De forma funcional ou disfuncional? De forma que gera prejuízo ou benefício? Então, provavelmente, ela vai se afastar. Ela vai se isolar. Ela vai ficar ali sozinha, quietinha, não vou falar nada. É o jeito que ela encontrou. Obrigada por quem está aí, para quem está aí apertando o coraçãozinho. Deus abençoe sua vida. Então, quando isso acontece, inclusive, gente, compartilha essa live aí, abençoe a minha vida. Muito obrigada. Quando a gente compartilha, aperta o coraçãozinho, o Instagram distribui a live. Bom dia, Cleusa, e bom dia, Deus abençoe quem está chegando aí também. Então, qual é a sua forma? Como você está buscando regular as tuas emoções? A tua raiva, o teu medo e todas as emoções. Então, isso é muito importante a gente aprender sobre regular as emoções para a gente ter resultados que vai gerar benefício para a gente e para o outro também, tá? Bom, presta atenção nisso aqui que eu vou falar, escreve aí. Escreve na sua mente, no seu celular. Medo não é sinal de fraqueza ou de covardia. Medo não é sinal de fraqueza e de covardia. Por que um monte de gente vai deixando para tratar sua ansiedade, que é um medo, né? Ansiedade é um medo, gente, só que é um medo do futuro, né? Então existem fobias, que é medo de bicho, medo de barata. Meus pacientes sabem o tanto que eu trabalho e hoje já venci muito, mas eu tinha muito medo de barata. Nojo, né, de barata. Matei uma no grito, há muitos anos atrás. Então, existem muitos tipos de medo, de fobia. E as pessoas, o problema é esse, muitas pessoas que estão sofrendo com ansiedade, que é o medo do futuro, o medo de algo que vai acontecer, não é medo do futuro daqui 5 anos, é medo que vai acontecer amanhã, medo do que vai acontecer daqui a pouco, medo de sair de casa, isso é o futuro, medo do que vai acontecer. Pessoas não tratam estes medos, né? Não sabem como regular estas emoções, precisa de cura interior, que é o que está por trás, a raiz deste medo, porque acha que é um sinal de fraqueza. Então tem vergonha de se tratar. E preocupado com o que as pessoas vão falar, não buscam ajuda, não buscam tratamento. Não fazem, eu estou fazendo, estou tentando como? Do seu jeito. Não está funcionando. E você vai fazer e vai ficar fazendo isso até quando? Preocupado com as pessoas, preocupado com o que os outros vão falar, você não se cuida, né? É muito sério, gente. Quem tá com ansiedade, está começando, precisa buscar ajuda, tá? Então, gente, o medo não é sinal de fraqueza, não é sinal de covardia. Quando Deus vem na palavra nos ensinar a enfrentar o medo, e ele fala assim, ó, na palavra tá assim, ó, sempre, não tenhais medo. Te dou uma ordem, inclusive foi a reflexão que a gente fez ontem, lá no meu grupo VIP, na minha comunidade VIP. Quem quiser entrar lá, só ir lá nos stories e clicar e entrar na comunidade VIP. Seja firme e corajoso. Ser firme e corajoso é uma forma que Deus está nos dizendo, olha, enfrenta esse medo. Você tem que enfrentar. Só que não é só assim, eu tenho medo de elevador, né? Eu tenho medo de elevador, então vai lá, entra lá no elevador e pronto. Não é assim. Não é assim que a gente vai enfrentando o medo, tá? É aos poucos, é gradual e com acompanhamento. A pessoa vai te ajudar a vencer este medo regulando as suas emoções, tá bom? Então, medo não é sinal. Pronto, aí o Marcondes falando 365 vezes. Medo não é sinal de fraqueza e de covardia. Vamos dizer assim, fraqueza e covardia é você não buscar uma ajuda, um tratamento. Isso é covardia. Por quê? Covardia com você mesma. Com você mesmo. Por quê? Porque você não está buscando um tratamento eficaz
que vai ajudar você, porque você está preocupada e você não busca porque está preocupado com o que os outros vão falar. Ah, vão achar que eu tô doido, vão achar que eu sou fraco, vão achar que eu sou... Então não tem nada disso. Precisa buscar ajuda para tratar este medo. Medo, não, eu vou falar isso agora até. Chega, Fernanda. Não. Não chega. Eu quero que você grava isso aí. Medo não é sinal de fraqueza e de covardia. Fraqueza e covardia não é o medo. Medo é uma reação, uma emoção natural do seu corpo. Vai acontecer. Deus te criou com essa emoção como um alerta para que você perceba se existe ou não perigo naquilo ali que você está vendo, está te dando medo. Entende? Então, fraqueza e covardia é não enfrentar de forma sábia. Tem que saber enfrentar os teus medos. Não é só, vou lá tentar, tá? Vou lá fazer. Não é só isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Alguém falou alguma coisa, peraí. Peraí que eu vou achar. Tô amando vocês participando aqui. Não gosto de conversar sozinha, não tô aqui sozinha, não é? Eu tinha medo de atravessar a rua e às vezes evitava. Existem várias formas que a pessoa está regulando as tuas emoções, no caso, o medo. Então, a pessoa pode fugir, ela pode lutar, ela pode evitar, ela pode se esquivar. Então, existem várias formas que a pessoa define como está regulando a sua emoção. A questão é uma forma regular, funcional ou não? Está gerando benefício ou está gerando prejuízo? Então, olha, a Andréia, ela está falando pra gente que ela tinha medo de atravessar a rua, o que ela fazia? Ela evitava. E aí, vai evitar atravessar a rua para sempre? Então, é uma forma funcional? Está gerando benefício? Não, está gerando prejuízo para a Andréia. Porque o que a gente precisa o tempo todo, quando a gente sai de casa, atravessar a rua. Então, não adianta evitar. Qual que é o problema do medo? Quando você deixa ele vencer, quando você não enfrenta de forma sábia, ele vai te vencendo. E o que é isso? Vai criando hábitos, né? O nosso cérebro, o nosso consciente é muito inteligente. Então vai criando hábitos do tipo assim, então isso aqui já me obedeceu, eu vou fazendo mais para me obedecer mais ainda. Aí começa com o medo de atravessar a rua e aí você começa a evitar. Então isso eu vou proteger cada vez mais. É um mecanismo de defesa. Então eu vou proteger a Andréia cada vez mais. A partir de agora, ela agora vai ter medo de sair de casa. E aí, o que a Andréia vai fazer? Para não ter as sensações do medo, ela vai começar também a evitar sair de casa. E vai evitando. É disfuncional essa forma de regular este medo, tá? Então a gente tem que aprender qual que é a forma regular. Medo de sair à noite. Olha só, gente. Esse medo da Flavinha é interessante. Olha, eu tenho medo de sair à noite. É para você não sair à noite? Não, é para você buscar discernimento, é para você buscar sabedoria. Gente, Deus nos deu o Espírito Santo que está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Quais são os frutos do Espírito Santo? A gente está chegando agora, a gente vai vivenciar e viver aí o Pentecostes, para quem já está fazendo a novena. Gente, aprende o que você está escutando aí, para você saber o que é o Espírito Santo. Porque ele nos dá sabedoria, discernimento. Então, eu tenho medo de sair à noite. Nunca mais vou sair à noite? Vai! Você tem que buscar discernimento. Aonde você vai? Com quem você vai? Né? Então, a gente busca segurança, discernimento. Não, estamos indo em família, estamos indo em turma, estamos indo para um lugar que é tranquilo, que eu conheço. Então, por que não sair? Não tem problema, tá? Então, a gente vai ter medo. Natural? Sim. Ter medo de sair à noite? Tudo bem. É um alerta. Não significa que existe um perigo. É um alerta de um possível perigo. O alerta é para você ir lá verificar se realmente existe um perigo. É igual o exemplo que eu dei do carro. O carro tem um alarme para alertar você de um possível perigo.
Mas quantas vezes o carro dispara sem nada, não aconteceu nada? A mesma coisa o medo. Ele é um alerta para você verificar se existe perigo. Agora você tem medo do que vai acontecer amanhã. É um alerta de um perigo do que vai acontecer amanhã. Então você está focada no seu futuro. Você não está vivendo hoje. Você está querendo controlar o incontrolável. E isso gera doença, gera ansiedade, gera tristeza, gera depressão, gera um monte de coisa, né? Então a gente tem que trabalhar, regular, gente, regular as emoções, compreender a história, curar as feridas. O medo hoje que você tem do futuro é por causa da ferida que aconteceu lá atrás na sua infância. Eu tinha uma mãe, olha, e aí a gente volta naquele assunto. Será que a gente precisa fazer uma cura das gerações? O seu medo, esse medo exagerado que você tem, não saber lidar com esse medo, será que você precisa da cura das gerações? Será que o que é isso? Tudo, olha, Fernanda, a minha mãe, o meu pai, minha avó, meus avós, tudo tinham medo, todos tinham ansiedade, todos, né, eu tive um tio que ficou internado porque tinha medo, porque tinha... Então, a gente tem que olhar a hereditariedade, e aí nós fazemos a cura interior das gerações para isso. Será que o medo veio lá do ventre da mamãe? Será que sua mãe estava com muito medo? Vocês sabem, gente, que tudo que a mãe sente ou passa, o bebê sente também. Não está passando tudo ali pelo cordão umbilical, não só o alimento, mas tudo que a mãe sente, a mãe passa, está ligado pelo cordão umbilical. Então, será que o seu medo hoje não está ligado a tudo que a mamãe passou lá no ventre? Então, a gente tem que curar e fazer essa oração de cura interior do cordão umbilical e mudar os comportamentos. Porque você vai viver como uma pessoa que tinha medo. Então, cria hábitos, a sua consciência cria hábitos. Então, a gente tem que mudar esses hábitos, né? Esses hábitos. O que mais? Bom dia para quem está chegando aí, né, gente? Deus abençoe vocês. Tenho medo de ficar presa no elevador. Bom dia, Cleide. Deus abençoe você. Todos os dias temos que enfrentar os nossos medos. Todos os dias, todas as horas, né? Todas as vezes que o medo vier. Eu não vivo com medo. Eu não tenho medo toda hora. Não tenho, tá? Mas se acontecer coisa... O medo, gente, ele não está em você o tempo todo. É uma emoção. Então, acontece alguma coisa que te gera um alerta. Normalmente, ou você escuta um barulho, ou você vê uma coisa, ou você pensa alguma coisa, vai te gerar medo, tá? Então, quer dizer que todos os dias, o Marcondes está falando aqui, quer dizer que todos os dias nós temos que enfrentar o nosso medo? Sim, todos os dias e todas as vezes que vier. Vem todos os dias o medo? Então, a gente vai enfrentar esse medo. A questão é, como você está enfrentando esse medo? Como você está enfrentando esse medo, tá? Então, é onde a gente aprende a regular as nossas emoções. Ei, Rosilene, bom dia. Marisvalda, bom dia. Olha aí, ó, preciso enfrentar os meus medos. Precisamos de forma funcional, que não gere prejuízo nem para você e nem para os outros. Medo de achar que tudo vai dar errado. Medo de achar que tudo vai dar errado. Rosilene, isso é uma crença, e é o que a gente trabalha muito na terapia, né? Você tem uma crença, por trás desta crença existe uma ferida emocional. De onde nasceu essa crença? Essa frase, tudo vai dar errado. Por quê? Tá? Então a gente trabalha curando essas feridas e trabalhando estes pensamentos negativos que você está falando aqui que tem, viu? Por quê? Porque não é funcional. A gente não tem, não é da nossa natureza, gente. Eu não estou ensinando para vocês que o medo é uma coisa que acontece, é natural. Sim, o medo é uma emoção. Pensamentos negativos, não, os pensamentos negativos, eles vêm, mas eles vêm por causa das feridas, por alguma coisa. A gente vai trabalhando isso, a gente vai curando as nossas feridas. Tem paciente minha aqui
né, está aqui na live, vários, né? Tem aqui que eu vi tem 3, mas já entraram muitas pessoas. E nós trabalhamos muito essa questão para entender os teus pensamentos. Então você vai entender vocês sabiam que o pensamento ele tem comportamentos, ele tem a forma de agir. Você fica assim, não sei por que eu tô pensando isso, mas é porque o seu cérebro ele tem uma forma de agir, de se comportar. E ele vai se comportar com alguns tipos de pensamento para te proteger. E isso acontece por quê? Porque vem de alguma ferida emocional. Então, pensamentos, por exemplo, catastrofização. É um pensamento que imagina que é tudo uma catástrofe. Isso é um comportamento do cérebro, do seu pensamento. Então, a gente trabalha para tratar e curar as suas feridas e essas crenças aí, tá? Que é uma crença disfuncional. Você não sabe por que vai dar errado. Tudo deu errado? Não. Tudo na sua vida deu errado? Não. Tá? Então, é uma crença que a gente tem que trabalhar. Medo da doença. É um alerta de um perigo por medo de sofrer com algum tipo de doença. Está com medo do futuro. Medo de uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. Então, a gente trabalha para regular os teus pensamentos, tá? Como que a gente se comporta? Olha, por medo da doença, muitas vezes a Rosilene perde o sono, fica preocupado com as pessoas, e se não enfrentar e regular esse medo, vem outros, como eu disse para você, né? Para vocês aqui. Então tem que aprender a regular. Mas eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu vou passar alguns passos aqui de cura interior, de comportamentos que vai ajudar você. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui, que eu adoro a participação de vocês. Marisvaldo, é muito bom te ouvir. Ai, que linda! Muito bom ter você aqui, Marisvaldo, todos vocês. Vem todos os dias. Ai, lindeza! Ó, sexta-feira eu normalmente não faço nem sábado nem domingo. Por quê? Porque para vocês para a maioria já é final de semana. Então eu deixo vocês curtir. Mas de segunda a quinta é um prazer estar aqui. Bom dia, o pai chegou. Bom dia, Deus abençoe vocês. Deixa eu ver. Verdade, é muito ruim esse medo, né? Então, o que é ruim é a sensação. O medo é um alerta, tá? É um alerta. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de fobia, gente, só para alertar vocês, né? A fobia é um medo exagerado. Então, esse medo da doença pode ser uma fobia, medo de um bicho, né? Medo de altura. Existem vários tipos de fobias e com nomes, né, cabulosos, que não vem ao caso. Não importa o nome, né? Importa como tratar. Quero melhorar isso aí. Vamos pensar aqui primeiro que esses medos existem alguns gatilhos. O que são os gatilhos? São alguns alertas, alguns sinais que por causa desse gatilho, desse sinal, você vai ter medo. Medo da doença, medo do futuro, medo de sair de casa, medo de atravessar a rua, medo de tomar remédio. São vários tipos de medo. Quais tipos de gatilhos? Existem vários. Na terapia, gente, eu vou descobrindo ali junto com o paciente qual que é o gatilho. Então, isso é um trabalho a ser investigado, igual um detetive. A gente vai investigando, conversando, identificando, tá? Eu não consigo controlar os pensamentos negativos. Existe um grande trabalho para fazer por trás disso, para a gente conseguir não controlar. Tudo que você tenta controlar, você perde pelas mãos, não é assim? Então, não quero pensar naquilo, você pensa, Deus me livre, não sei o que, acontece, né? Então, porque você tem uma resistência. Tudo que a gente tem resistência, né? Não quero, e tenta controlar, você perde o controle. O que eu vou te sugerir, gente? E aqui é uma coisa muito... Eu estou falando de forma geral, porque eu não estou atendendo você especificamente, eu não sei qual que é a sua situação, seu caso. Então, de forma geral, quando vier estes pensamentos negativos, ao invés de você ficar se questionando,
Por que eu estou pensando isso? Que coisa horrível. Eu não quero pensar isso. O que eu sugiro que você faça? Acolha este pensamento. Acolher não é assim, concordo, gostei. Não. É aceitar que eu estou pensando isso, sem se julgar, sem por que eu penso isso? Eu não queria pensar isso. Não, para de ter esse comportamento. Começa a acolher este pensamento, apresentar ele para Deus e fazer o exercício de purificação, tá? O exercício de purificação é um exercício que foi desenvolvido por mim, que eu ensino nas terapias, que eu ensino aqui para vocês, que é para pedir o Espírito Santo, porque eu estou falando aqui para cristãos. Pode ser que tenha alguém que não é, mas a minha linguagem é essa, né? Então, quando vier os pensamentos negativos ou ruins, você vai fazer o exercício de purificação. A gente está aprendendo, vou falar de novo para vocês. Aprenda e aproveita essa semana que a gente vai viver aí o Pentecostes. Você está aprendendo o que é o Espírito Santo. Aprenda o que ele é, o Espírito Santo, como ele age na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem o poder de purificar, tem o poder de lavar, tem o poder de limpar, tem o poder de fazer isso no nosso interior, no nosso espírito, na nossa alma. Então, o exercício do Espírito Santo, que eu ensino aqui, que é o exercício de purificação, você vai... eu tô com um pensamento ruim. Vamos supor que... pensamento de vingança, vamos supor, tá? Você tá com algum pensamento de vingança. Então, você vai fazer o exercício de purificação, que é você falar: Espírito Santo de Deus, fonte da purificação, limpa em mim, da minha vida, do meu inconsciente, esse sentimento de vingança. Então, você vai colocar qual que é esse sentimento, tá? Olha, comprovado, gente, o resultado destes exercícios espirituais que eu desenvolvi, que eu criei, nos meus pacientes, aqui, várias pessoas aqui no meu Instagram. Quando você faz além do exercício terapêutico, também existe um poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, faça, tá? Faça, tá, Marisvalda? E quem tá falando que tá aí com medo, tá? Deixa eu ver aqui se eu deixei alguém pra gente continuar. Ultimamente estava com medo até de caminhar. Você acredita? Tinha a sensação que ia passar mal, não ia conseguir andar. Eu acredito, né? O medo é um alerta. E aí ele vai tentando te proteger, tá, gente? É isso que o medo quer. Ele quer te proteger. Não é uma coisa ruim, a sensação é ruim, mas ele é um alerta. Por nada, Marisvalda. Muito obrigada pela contribuição, por estar aqui, né? Contribuir, conversar aqui, que ajuda outras pessoas, tá? A Márcia aí confirmando, verdade, muito bem. Bom, então, gente, o medo é um alerta. E a gente tem que trabalhar de forma funcional. Você tem que perceber quais são os prejuízos. Então, olha, eu estava com medo de andar na rua e passar mal. Por quê? Porque ficou registrado no seu cérebro, no seu inconsciente, no seu consciente, talvez, que o dia que você saiu e passou mal, que teve uma crise, que teve uma sensação ruim, e por medo, o seu próprio cérebro quer te proteger para você não passar por aquilo de novo, tá? Só que quando você teve aquela crise, o que aconteceu? Você não morreu, né? Você não morreu, você tá aqui. Então, na pior das hipóteses, vai acontecer a mesma coisa. Você vai superar, levantar e vai continuar a sua vida. Quando você começar a trabalhar isso dentro de você, isso vai te dando mais coragem para enfrentar o medo e não ficar com os olhos voltados para isso. Gente, eu tenho um programa aqui que chama Ativação de Autocura Interior. Na ativação de autocura interior, você vai aprender exercícios, 8 ações ativadoras de autocura interior. Você vai aprender sobre gatilho, você vai aprender como lidar com as dores emocionais do passado. Porque todos os medos que você tem hoje, todos, eles vêm de alguma ferida emocional do passado.
né? Então aí eu vou conduzindo você a descobrir o que é desse passado, o que está ativando, né, esse gatilho que está ativando em você esse medo, tá? Então, só ir lá na minha bio, tá bom? Quem tiver interesse. Sim, verdade. Inclusive, agora eu estou assistindo e pedalando. Ó, cuidado aí. Cuidado aí, meu Deus. Que bom. Deus abençoe você aí, viu? Muito bem, muito bom. Bom, quais possíveis gatilhos, tá, gente? Que pode gerar aí o medo. E aí eu fiz aqui um apanhadinho, assim, de uma forma bem geral, tá bom? Eventos futuros geram medo. Incertezas geram medo, mudanças geram medo, tá? Isso, gente, normal. Porque, ai, que eu estou me sentindo fraca, eu estou me sentindo covarde, estou me sentindo diferente, pior que as pessoas, porque estou sentindo medo. Não, todo mundo tem, você só não sabe. Você só não sabe. Mas todos nós temos. Deus nos criou com essa emoção do medo. Então, todo evento futuro vai nos gerar medo. Esse evento futuro vai depender para cada pessoa. Pode ser atravessar uma rua. Pode ser o medo de passar mal, né? Então, vai acontecer. O que a gente precisa é tratar isso de forma funcional. E o que eu apresento, o que eu trabalho na terapia, gente, tem a parte espiritual e tem a parte terapêutica que tem comprovação científica de resultado, que, né, da ansiedade, da depressão, tá? Então a diferença é que a gente trabalha as questões emocionais, também envolvida a espiritualidade, tá bom? Bom, quais são mais gatilhos? Eventos futuros, incertezas, mudanças, perigos ambientais. Então, eu tenho medo de atravessar a rua. Gente, que absurdo, não é? O que está gerando esse medo? Quando você olha assim, eu tenho medo de atravessar a rua, o que passa no seu pensamento que está te gerando medo? Então, essa pessoa, ela percebe algum perigo ali no ambiente, tá? E também uma coisa que é desconhecida, gera medo. Então, um remédio novo que a pessoa vai tomar, para quem tem dificuldade, para quem tem medo de tomar remédio. Então, é um remédio novo? Pode gerar medo, é um desconhecido. Que isso vai... Quais são as reações? A pessoa pode ter medo disso. Só que tudo tem o trabalho que a gente faz para a cura interior, né? Para enfrentar este medo. Medo a gente vence enfrentando, não é fugindo. Porque o medo, gente, é um alerta para você agir. O medo é um alerta para você tomar uma atitude e agir, que alguma coisa está precisando da sua ação, da sua atitude. Essa atitude pode ser, muitas vezes, se afastar. Não é fugir, é se afastar. Esse medo, muitas vezes, talvez você vai precisar realmente de deixar para lá. Outras vezes você vai precisar enfrentar, você atravessar uma rua, eu preciso atravessar essa rua, tá? Então, a gente tem que ter sabedoria, discernimento para tomar a decisão de qual atitude fazer diante do medo. O medo é para você agir, é um mecanismo de defesa para você agir e não para você se esconder, fugir, tá? E deixar ele tomar conta. Quando você não luta contra o medo, não é contra a coisa que está acontecendo que você está com medo, né? Tô com medo de atravessar a rua. Não é o medo de atravessar a rua. A gente vai combater o medo. Atravessar a rua, vou combater o medo. Obrigada a quem está apertando o coraçãozinho. Deus abençoe sua vida nessa terça-feira maravilhosa, né? Graças a Deus. Olha que bênção, olha que graça. Deus nos deu a graça de acordarmos mais um dia. Está nos dando mais uma oportunidade da gente ser uma pessoa melhor, da gente curar as nossas feridas, da gente ajudar as pessoas, ajudar a gente mesmo. O que adianta você ajudar os outros e não ajudar você mesmo, né? Então, Deus está te dando mais uma oportunidade. Todos os dias que a gente acorda é Deus dizendo assim, vai, Fernanda, eu tô contigo. Nas minhas orações eu falo isso para Deus, eu sei.
Eu falo, gente, eu falo com meus pacientes, sabe, assim, ai, vamos dar um de doido? Olha, vamos dar um de doido. Eu, todos os dias, na minha oração, eu dou uma de doida. Quando eu vou fazer minha oração, eu dou bom dia para todo mundo, assim, ó, na minha oração. Eu falo bom dia Deus, bom dia Jesus, bom dia Maria, bom dia Espírito Santo, bom dia meu anjo da guarda, bom dia São Miguel, do bom dia para todos eles, depois começa a minha oração. Ai, é tão bom a gente ser livre o que vão pensar? Não, faz a sua oração, faz o seu jeito, seja você, seja livre, Deus nos deu a liberdade. A sensação do medo é ruim, mas é importante, muito importante. E é através disso que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente... gente, é tão bom. Olha, deixa eu falar para vocês. Bom dia, Vadice! Vandilce! Deus abençoe você também. Gente, eu tinha muito medo de barata. E aí, depois que a Seba veio pra cá, a Seba foi me ensinando a perder o medo de barata. Eu assim, gente, ela não tem medo da barata lá, ela quer ir lá, inclusive quer procurar barata, né? E parece que quanto mais a gente tem medo, mais a gente atrai, né? Então, e aí o que acontece? Eu comecei aos poucos enfrentando aquele medo. E, gente, é tão gostoso se sentir vitorioso, se sentir vitoriosa diante do medo, diante das coisas. Nossa, eu senti aquele medo, mas eu passei por ele, eu venci. Hoje eu tô por cima comigo mesma, sabe? Eu tenho autodomínio, eu tenho autocontrole sobre mim, gente. Controle é sobre a gente, não sobre o medo. O medo não tem controle, né? O medo é uma emoção que vai vir. E aí, como eu vou reagir é que a gente trabalha, tá? Dito tudo isso, vou falar alguns medos bem prováveis da gente ter por aqui. Bem provável. Já tive. Ó, André falou assim, ó, o medo de um emprego novo. Com certeza. O medo de não saber, será que eu vou saber fazer essa atividade, entregar o que esperam de mim, atender as expectativas? Gente, quantas pessoas sofrendo por causa disso? Medo de não atender as expectativas dos outros. Você tem que atender as expectativas de Deus e sua. Porque você nunca vai agradar os outros. Eu tenho vários posts aqui no feed falando isso para vocês. Não vai. Então, você tem que trabalhar consigo mesmo, se conhecer, se amar, se perdoar, né? Pedir a Deus essa ajuda, essa bênção, essa graça, porque a vida é isso aí. Alguns medos, hein? Medo de errar. Quem tá aqui que tem medo de errar? Tá? Vou falar alguns medos aqui. Você fala assim, eu tenho esse medo. Ó, Vandilce falando, entendi, por isso que esse medo nunca passa, mas temos que enfrentar. Nunca passa e nunca passará. É isso mesmo, Vandilce, você está certíssima. Porque o medo é uma emoção. Assim como você vai ter a emoção da tristeza, da alegria. Bom dia, Flavino, Deus abençoe você, bom dia. Bom dia, Josi. Bom dia, Deus abençoe vocês. Então, medo, gente, é uma emoção, como todas as outras. A alegria, a tristeza e as reações, por exemplo. Você chora. Se eu falar assim, o choro é uma reação de qual emoção? Talvez vocês vão falar da tristeza. Mas não, a gente chora de alegria também, de emoção, de alegria. Então, o choro é uma reação de uma emoção incontrolável. A emoção, gente, ela é inerente à nossa vontade, ela acontece. O medo é também. Ei, Ricardo, bom dia! Deus abençoe cada um que está chegando. Aí, ó, a Andréia falando, tem medo de errar. Que mais, hein? Medo de desagradar. Medo de desagradar as pessoas. Medo de passar vergonha. Gente, o medo de passar vergonha, vocês sabiam que o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer? Porque, né, a maioria das pessoas tem medo de morrer, porque é uma coisa desconhecida, tudo que é desconhecido a pessoa tem medo. Mas aí, o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Gente, o medo de passar vergonha.
Medo de insegurança. Olha aí, ó. A André falando medo de ser julgada. Bom dia, Maria Santos. Deus te abençoe. Mas a gente vai tentando que o medo vai melhorando. Aí, Vandilce, o que a gente está conversando é as formas mais assertivas para você, para a pessoa que está enfrentando medo. Quais são as formas para não com medo, não com a emoção que a gente vai continuar sentindo, mas como eu vou reagir diante dessa emoção. Não é conviver com medo, porque, gente, sabe, às vezes, por exemplo, olha esse medo aqui da Andréia, medo de ser julgada. Esse medo de ser julgada pode vir e atacar ela na hora de atravessar a rua. Vocês viram que ela evitava atravessar a rua porque ela tinha medo. Medo de quê? Talvez medo de ser julgada pela forma que anda, pela forma que veste, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar de mim, do meu jeito, do meu físico, da minha roupa, tá? Não vai ficar salvo aqui, Luciana. Vou deixar lá no meu canal do YouTube, por quê? Porque eu quero ter mais um canal pra gente conversar, né? Pra gente ter uma outra forma de nos encontrar além daqui, tá? Então, vai ficar lá no meu canal do YouTube, inclusive, gente, vou compartilhar nos stories, vocês clicam aí, vai lá e me segue, para que eu possa fazer lives lá também para vocês, tá? O que é legal no fazer lá no vizinho, né? Lá a gente pode utilizar outras ferramentas, como slides, para facilitar o entendimento. Por que as pessoas utilizam slides essas para ficar bonito? Não, para facilitar, na minha opinião, para mim, tá? Facilitar o entendimento. Então, os meus alunos, né, lá nos meus cursos, nas minhas aulas, por nada, Luciana, lá todos têm um slide, um material, para quê? Para facilitar o entendimento, né? Onde que eu estava? Bom, então, Vandilce. Então, a Andréia pode ter esses possíveis medos de atravessar a rua. Não é atravessar a rua em si, pode ser destes julgamentos. E aí a gente vai voltando. Primeiro a gente viu qual que é o fato? Atravessar a rua. Vamos voltando. Qual pensamento que passa aí na sua mente que te gera esse medo? Medo de ser julgado. Obrigada quem está apertando o coraçãozinho. Deus abençoe sua vida. Então, medo de ser julgada. Medo de ser julgada pela roupa, pelo jeito de andar, pelo jeito de falar, que medo é esse? Aí a gente continua voltando. De onde veio esse medo? O que aconteceu? Qual ferida emocional que gerou em você esse medo de ser julgada? Aconteceu algum fato e a gente precisa voltar lá nesse passado para a gente curar essa ferida, tá? Olha aí a André confirmando. Que bom, maravilha. Bom, vamos agora, gente, regular as nossas emoções, tá? De forma funcional, que gere benefícios para você, tá? E eu vou passar aqui alguns passos que você pode tomar aí a partir de hoje. A partir de hoje, o que você pode fazer para enfrentar este medo, vamos dizer assim, que é uma linguagem que vocês entendem, né? Para lidar com esse medo da melhor forma possível. Então, a primeira coisa é identificar. Você tem medo de quê? Ah, tem medo de tudo. Não, gente, quem tem medo de tudo não tem medo de nada, porque não tem como a gente saber. Tem medo de tudo. Preciso que você identifique, né? Olha, aperta aí o coraçãozinho, deixa eu beber uma água aqui. Ei, gente, quem tá chegando aí, nessa terça-feira, gente, os dias estão passando voando, graças a Deus, né? Graças a Deus. Bom, identificar o medo, tá? Então, tem medo de quê? Isso aí você fazendo uma autocura. Por isso que chama autocura, para você ser seu próprio terapeuta, sua própria terapeuta. Busca aí dentro de você. Medo de quê?
Andréia tem medo de ser recriminada diante da vida. A sua mãe fez isso com você, Andréia? Seu pai fez isso com você? Recriminou você? Você continua carregando isso a vida toda? Como se todas as pessoas fossem recriminar você? Isso é uma ferida emocional. Será que você também tem questões de dificuldade em relação a prosperar? Por quê? Porque tudo e todos vão recriminar você. Tem que curar essa ferida, tá? Identificar qual que é o medo. Identificou o medo? Aceita ele. Não é para fugir dele. Não quero pensar nisso, não quero ter esse medo. Eu me odeio, eu sou a pior pessoa. Quanto mais você fizer isso, mais medo você vai ter. Então não é assim que a gente lida com, não é assim que a gente regula de forma funcional o medo. Não nega. O que é não negar? Não é concordar com o medo. É não negar. Eu estou tendo esse pensamento ruim? Estou tendo. Eu estou tendo. Não adianta eu negar que eu não estou tendo. Eu estou tendo. Então eu vou identificar, vou aceitar que eu estou tendo para que eu possa agir. Quando a gente nega, eu não vou tratar. Eu tô com ansiedade. Não estou, não quero ter. Ai, meu Deus, não me deixa eu ter. Não quero ter ansiedade, não quero ter. Começa a ter, só de ficar assim. E não busca ajuda, tá? Então precisa aceitar para você curar. Olha a Andréia confirmando que é exatamente isso. Pois é. Então tem que curar essa ferida aí. Gente, deixa eu falar outra coisa para vocês. Quando a gente vai identificando, o que é importante? Identificar para a gente trabalhar aquelas curas, lembra? Cura dos votos secretos. Então, será que esse medo seu é algum voto que você fez lá atrás? Aí a gente tem que curar, identificar se existe um voto. Eu tenho medo de amar. Por quê? Fez um voto secreto, será? Então a gente tem que identificar. Eu tenho um medo que vem da minha família toda, cura das gerações. Eu tenho um medo porque pode ser que veio da minha gestação, eu não fui desejada, né? Meus pais arrependeram né? Não estavam preparando de me ter como filha, que não queria, enfim, tá? Então, eu quero que vocês percebam aí para começar a trabalhar. Não adianta você buscar tudo. Eu vou fazer todos. Não vai fazer sentido para a sua mente, para o seu coração. Não vai fazer sentido. Então, você tem que buscar aquilo que vai fazer sentido para você, tá? O que mais que eu ia falar aqui sobre isso? Vou falar uma coisa muito interessante que aconteceu aqui comigo, aqui no Instagram esses dias. No próximo, deixa eu só ver o que Lacerda está falando aqui. Tive muitos medos, quase todos que falaram, que eu falei, que todo mundo falou aqui, né? Mas me libertei deles, graças a Deus, que bom. Mas confesso que com a pandemia tenho crise de pânico. Com multidões, ambientes, com muita gente, não me sinto confortável. Então, Lacerda, ter crise de pânico, crise de ansiedade, que é uma linguagem popular, tá? Não é assim científico que a gente fala. Ataque de pânico, que é a forma correta. Não existe crise de ansiedade, existe ataque de pânico. Não existe crise de pânico, existe ataque de pânico. Mas isso não importa. A gente fala numa linguagem que todo mundo entende aqui. Mas por causa da pandemia, e aí, gente, tá vendo? Lembra os gatilhos? A pandemia foi um gatilho, tá? Rosilene, obrigada, está sendo muito útil a live. Ai, que linda! Vou tirar um print, vou pular nos meus stories. Adorei este comentário. Deixa eu voltar aqui para o Lacerda. Então, Lacerda, o que acontece, tá? Ainda tem uma ferida. Você aprendeu a lidar. Você lembra que a gente estava conversando aqui? Se você não assistiu, a gente estava falando aqui sobre aprender a lidar com o medo. Não, o medo, ele não acaba nunca, porque é uma emoção natural do nosso organismo
inerente à nossa vontade. Querendo ou não, a gente vai ter, porque é uma forma de defesa do próprio corpo. E aí, querer lidar com o medo, às vezes com medicação, que é importante, se o médico passou, tem que seguir, mas só isso não resolve, tá? Então, a gente tem que identificar qual que é o medo, tá? Quando eu estou, deixa eu ver, um dos exemplos, por exemplo, quando eu estou num ambiente onde tem muitas pessoas, a gente tem que identificar um monte de coisa. Será que você tem um temperamento, um jeito que é introspectivo? Ou seja, você prefere lugares que tenha menos pessoas? A gente tem que olhar tudo isso, gente, porque às vezes você é uma pessoa que, se eu estou num ambiente onde tem muitas pessoas, eu me sinto sugada, eu me sinto. Então é uma forma natural do seu jeito de ser. E você às vezes fica recriminando, porque não, talvez é o seu jeito de ser. É um ponto. O que mais que a gente vai observando aí nisso? Se eu estiver num lugar com muitas pessoas, o que que passa na sua mente, no seu pensamento? Você tem medo de quê? O que que te gera uma sensação ruim de estar ali? E aí a gente vai voltando, igual eu fiz o exemplo aqui da Andrea. A questão é o medo da rua. O que que você pensa? Eu tenho medo de ser julgada. De onde que veio esse julgamento lá atrás? Aí meus pais me julgavam, ou eles me recriminavam. E aí tem essa ferida, aí a gente trabalha para curar essa ferida. Porque, gente, tem que ir além. O medicamento é importante, a terapia tradicional é importante, porém, eu aqui trabalho e acredito que a parte espiritual, né, existe e a gente não pode fechar os olhos para ela. E existe comportamentos, um tratamento. Você precisa trabalhar muitas questões de se conhecer, tá? Essa questão do autoconhecimento não é um trem de autoajuda, tá? Eu achava, quando eu não entendi, eu achava que, bobagem esse trem de autoconhecimento, isso é negócio de autoajuda. Não, se conhecer para saber, olha, eu prefiro lugares, eu me sinto melhor lugares que tem menos pessoas, porque eu sou uma pessoa introspectiva. Então é o seu jeito. O outro é uma pessoa extrovertida. É uma pessoa que gosta de estar num ambiente com muitas pessoas. Se colocar num lugar onde não tem ninguém, a pessoa vai se sentir mal. Então vai muito da pessoa e não tem nada de errado nisso, tá bom? Não tem nada de errado. A gente tem que saber se comportar, regular as emoções, se conhecer, tá? Deus abençoe você também, Rosilene. Muito obrigada. Ei, Janete, bom dia! Que bom, que bom, que bom. Bom, vamos lá, hein? Vamos continuar. Presta atenção que eu vou falar aqui para vocês. Deixa eu até marcar aqui para eu não esquecer, porque o que eu vou falar aqui é muito importante. Olha aí a Josi falando. Eu tinha medo de muita coisa, sofria muito. Agora, graças a Deus, eu aprendi a me controlar. Exatamente. Falou muito bem. É o autodomínio, o autocontrole. Não é controlar o medo, é se controlar. Muito bem. Isso aí. E Deus é que vai nos dando essa graça mesmo da gente ter autodomínio. Autodomínio vem do Espírito Santo, ele nos ajuda. Então, é algo para a gente aprender, criar novos hábitos, tá? De controle pessoal, de regular as nossas emoções, de reestruturar os nossos pensamentos de uma forma funcional que vai gerar benefícios, tá bom? Então, isso é muito importante. Aí a Josi confirmando, muito bem. Isso aí, Mei. Bom, deixa eu contar para vocês uma coisa aqui. Já estamos acabando, tá, gente? Então, aguenta aí que a gente já tá acabando. Eu contei uma história aqui no feed e eu fui criticada por uma pessoa. Por quê? Eu contei e eu vou falar para vocês aqui, tem a ver, por isso que eu vou trazer isso aqui para vocês. Não sei identificar, mas meu irmão faleceu na pandemia com esse vírus. E sempre fui muito alegre e gostava de me relacionar com as pessoas. Depois disso, me reclusei, evito lugares onde tem muitas pessoas. Ok? Então, Lacerda, se você era uma pessoa que gostava de se relacionar, a gente vai trabalhar, tá?
que você tem que procurar? Trabalhar habilidades sociais. A gente trabalha isso na terapia. Eu vou passando alguns exercícios comportamentais para ir trabalhando isso de forma gradual, para a gente ir vendo, né? A gente vai se expondo você às situações para a gente ver como você reage, o seu pensamento, a sua emoção, o seu sentimento. A gente faz isso às vezes na prática, a gente faz isso às vezes na meditação, fazendo um relaxamento, né? Exercícios. Tem várias formas. Para quê, gente? Para ir identificando aonde que tá pegando aí. Num modo popular, sabe assim, a gente falar, o que tá pegando aí que você tá assim? Então, você pode estar passando ainda pela fase do luto. O luto existem 5 fases, tá? Todas as pessoas que perdem alguém vai passar por essas fases. E essas 5 fases, elas podem ser rápidas ou lentas, pode demorar anos. Então, você pode estar nessa fase do luto, tá? Meus sentimentos pela perda. E é hora de continuar, né? É momento de continuar. Eu tenho certeza que se vocês se amavam muito e você conhecia, né, ele melhor do que ninguém, ele quer você feliz, você tem um intercessor, né? Quem sabe? Enfim. Busca os teus valores dentro desta relação familiar, quais valores que vocês tinham e se reconecte a ela, sabe? E isso vai fazer seu irmão nunca morrer dentro de você. Ele nunca vai morrer. Ele só vai morrer o dia que você não falar mais dele. Você acabou de mostrar que ele está vivo, mas eu quero que você traz ele mais vezes no seu dia a dia de uma forma melhor. Quais coisas você tem para aprender, né? Como fazer ele ser uma pessoa mais presente na sua vida através dos valores que vocês tinham, que vocês compartilhavam, tá? Obrigada, estou emocionada aqui. Ai, que bom que Deus possa usar das minhas palavras para curar o seu interior e as suas feridas, tá? Bom, deixa eu compartilhar com vocês uma situação que aconteceu aqui. Por quê? Porque o próximo passo para a cura interior, para você lidar de forma regular, funcional, esta emoção do medo, é você cultivar pensamentos bons. Gente, pensamentos bons. Porque existe uma positividade tóxica, né? Claro, quem tem Deus, a gente que está em Deus, a gente crê que vai dar tudo certo, né? Que Deus abençoe muito você, Fernando, e sua família. Amém! Muito obrigada, eu recebo. Muito obrigada, abençoe você também, Rosineia. Então, gente, olha só. Meu cabelo, ele tem vida própria, tá? E aí, ele vai ficar... Mas tá bom, vamos lá. Gente, existe uma positividade tóxica. O que é essa positividade tóxica? Vai ficar tudo bem, sabe? Quando você fala assim, não, vai ficar tudo bem. Eu creio que vai ficar tudo bem, mas você tem que você tem que agir para que as coisas aconteçam. Não é só, eu não tô fazendo nada e vai ficar tudo bem. Não vai. O tempo cura tudo. Não cura, gente. Não cura. Se você não fizer o que tem que ser feito, tá? Agir, buscar essa mudança, essa cura interior, não vai mudar. Com o tempo vai só piorar, né? Então, o que acontece? Eu ter pensamentos bons é diferente de ter pensamentos positivos. Eu falo aqui, gente, pensamento positivo, que é uma forma que você entende, é uma linguagem popular. Mas eu ensino o que é esse pensamento positivo. Então, por exemplo, lá na ativação, né, no meu programa de ativação de autocura interior, eu ensino combate mental, isso que chama. É uma forma eficaz, um método eficaz que vai combater os teus pensamentos negativos e ruins. A gente tem isso lá, um e-book e tal, passo a passo. O que aconteceu? Eu fiz um post aqui no feed contando e falando assim, olha, pensamento positivo não funciona e eu posso te provar.
E esse post incomodou muita gente que acredita e vive no pensamento positivo. Porque só fica pensando, meu Deus, eu vou ter aquele carro, vou ter aquele carro. Ele não vai aparecer na minha porta se eu não trabalhar e comprar ele. Então, gente, fé é uma coisa, pensamento positivo é outra coisa. Eu gosto de falar para a gente ter um comportamento positivo, sabe? Ser uma pessoa é positivo. Mas enfim, o que aconteceu nesse post? É uma história. Os meus posts todos que eu coloco aqui, gente, é uma história da minha vida. Não é um conteúdo que você pode ir ali no Google e achar. Não é. Então, eu conto para vocês, eu trago aqui para vocês a experiência da minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu coloquei nesse post, vou deixar lá nos stories, vou mostrar para vocês. Você vai lá ler. Quando eu era criança, nós passávamos muita necessidade, recebemos muitas ajudas. O bairro onde a gente foi morar, ele não tinha nem moradores, e meu pai desempregado. Então, foi uma fase, minha infância, de muita dificuldade financeira, tá? E aí, o que aconteceu? Todos os dias, e eu tenho muito orgulho da minha mãe, muito orgulho, vocês sabem o quanto eu amo minha mãe, o quanto eu cuido da minha mãe, o quanto eu decidi cuidar dela até o último dia da minha vida. Quem me acompanha sabe, né? E o que acontece? Em breve, Flavinha, em breve. Então, o que acontece? Quando eu era criança, diante de todas aquelas dificuldades, todos os dias eu escutava minha mãe, a Joyce falando, lembrei do lanche da carne moída. Nossa, tantas histórias, né? Se a gente for contar em meio, tantas histórias. E aí, a gente, né, eu e minha irmã ali criança, e a gente passando muita dificuldade, todos os dias, eu escutava minha mãe falar assim, ela repetia um pensamento positivo, que era, eu sabia ele até de cor. Agora para falar com vocês aqui, eu tô por nada, Flavinha. Agora para falar que eu esqueci, mas é assim, é alguma coisa assim, ó. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, sou feliz e inteligente, vivo positivamente, sou não sei o que, tenho sucesso, tenho tudo que eu peço porque tenho Deus no meu consciente, alguma coisa assim. Minha mãe falava isso dia e noite. E ainda assim, gente, dia e noite, a minha mãe falando essa frase positiva, sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, sou feliz, inteligente, vivo positivamente. Acabava ali, minha filha, a fome batia, a gente não tinha o que comer e não tinha felicidade, tá? Não tinha felicidade. Foi uma época muito difícil. Deus sempre nos amparou, nunca nos abandonou, né? Sempre Ele com a gente. Mas a minha infância e até, sei lá, 9 anos foi assim, um período muito difícil. Então, gente, pensar positivo não vai resolver o seu problema. Pensamento positivo, e isso gerou, né, incômodo em algumas pessoas. Eu sei que gerou. E eu ensino vocês para ter pensamento positivo. Mas quando a pessoa já tem uma reação de cara, já não gostou do que eu falei e ela não concorda com o que eu disse, não interessa o resto. Porque depois eu vou explicando que é importante ter pensamento positivo, mas só isso não resolve. Qual que é a questão? Minha mãe tentou de todas as formas, né, para melhorar, e eu tenho excelentes lembranças em relação a isso. Porém, ela não sabia, como hoje eu aprendi, até porque eu estudei e tal. Mas assim, não adianta só ter pensamento positivo, você precisa mudar os seus comportamentos, você precisa trabalhar o seu emocional, regular as suas emoções, reestruturar os teus pensamentos, seu cognitivo, curar as feridas emocionais. Então você entende que não é uma coisa só. Por exemplo, se todo o seu, vamos supor, tá, gente? Todo o seu problema vamos supor, uma falta de perdão. Eu chegar aqui e falar para você assim, tá, o seu problema é perdoar, perdoa.
Você vai perdoar? Só de falar para você? Não, gente, porque tem um passo a passo para você perdoar, para você entender sobre o perdão, para você praticar o perdão. Então não é só ter pensamento positivo. E eu pude provar para você que só pensamento positivo não resolve. Eu posso provar para você pelas inúmeras pessoas que chegam até mim todos os dias no direct ou no WhatsApp me procurando para tratar, dizendo: eu sou uma pessoa positiva, Fernanda, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso. Pois é, porque só pensar positivo não resolve, tá? Amanhã aqui na paróquia vai ter um encontro de evangélicos com católicos. Deus abençoe. Ah, que bênção, Flavinho. Deus abençoe o encontro aí de vocês, viu? Maravilha. Entenderam, gente? E aí, o que acontece? Eu vou postar para vocês lá nos stories o que a pessoa comentou. E a gente conversa lá nos stories. Eu vou colocar lá nos stories e vou escrever assim, o que vocês acham disso? E aí vocês me falam lá, tá? Pra gente conversar. O que mais para você ter cura interior? Então, o que a gente falou? Primeiro, identificar qual que é o medo, aceitar sem negar, né? Encarar que você tem esse medo para poder tratar, buscar a ferida emocional que está por trás deste medo, cultivar pensamentos bons, que é diferente de só ter pensamentos positivos, cultivar pensamentos, sentimentos bons. E agora a gente vai falar sobre o autodomínio. Ai, que bom. Quero ver seu comentário lá, hein, Mary? Autodomínio e autocontrole que a gente consegue, gente. Olha, vocês viram aí a Josi falando, guria mesmo? Agora eu aprendi a controlar o meu medo. Gente, autodomínio, autocontrole é um treinamento. Não é assim de hoje para amanhã. Hoje eu tenho assim uma autonomia muito grande. Posso até vir a perder, porque a gente pode, num momento de descontrole emocional, como toda pessoa, pode ser que aconteça. Acho muito difícil, mas pode ser que aconteça, né? Então, é um trabalho, é um treinamento. Não acontece de hoje para amanhã. Acordei hoje já me controlando as minhas... Não, é um trabalho e precisa de treinamento. Treinamento. Existe uma frase que vocês conhecem muito, que fala assim, a repetição te leva à perfeição. Eu detesto essa frase, porque não existe perfeição. E ela induz você que já é perfeccionista a ficar mais ainda em busca da perfeição. Perfeição não existe. Então eu sempre ensino que a repetição te leva à perfeita ação, atitude, tá? A perfeita ação te leva a agir. Então você precisa repetir os passos para você ter autodomínio, para você curar suas feridas. É um ciclo que a gente tem que repetir e as curas vão acontecendo. Não é de hoje para amanhã. Porque todo mundo chega para mim assim, eu não quero mais sentir ansiedade, me fala aí o que eu faço agora. Não é assim, tá? Não é assim. É uma coisa que a gente vai conquistando aos poucos, vai treinando a mente, porque é uma questão mental, então você tem que passar por um treinamento. É a mesma coisa a pessoa chegar na academia agora e já querer ter os músculos. Não, é um treinamento, necessita de treino, tá? Bom dia, muito bom estar com você. Ai, que linda, Rosana. Muito bom estar com vocês também. Vou até printar, vou pular nos meus stories. Ai, que lindeza. Ai, muito bom. Estou treinando a rezar o terço. Um excelente treino, muito bom, tá? Que mais, gente? E nesse treinamento, gente, vocês que buscam por informação de ansiedade e tal, tenho certeza que já viram por aí essa informação. E é realmente importante, atenção plena, porque a ansiedade pega todos os teus pensamentos, né, e volta isso para o futuro, a preocupação com o futuro, o medo do futuro, do que está acontecendo. Então a gente trabalha com mindfulness, né, que é você trazer a sua atenção para o que está acontecendo agora. Quando você faz isso, você quebra esse ciclo de ficar pensando no futuro
E isso vai acalmar a sua mente, vai acalmar o seu corpo, cientificamente comprovado. A repetição te leva à perfeitação. Uhul! Isso aí, anota aí, para vocês não esquecerem disso. Vou tirar o print. Prontinho. Fernanda, você não tem noção do tanto que minha vida mudou depois que te conheci e comecei a seguir e ouvir seus ensinamentos. Obrigada, Deus abençoe sempre. Ai, que linda, Cida! Deus abençoe você. Gente, a Cida foi um presente de Deus. Já contei para vocês aqui, né? A gente se conheceu no hospital. E ali eu fiquei ali fiquei uma semana mais ou menos de hospital e tal. E quando nunca fiquei com raiva de estar ali, pelo contrário, Deus me falou tanto eu ali no hospital, foram tantas coisas que a gente aprendeu, e o presente foi conhecer a Cida. E ali a gente se conheceu e a Cida precisava fazer cirurgia e a Cida não tinha conseguido, já tinha perdido uma vez porque a pressão não baixava. E aí passei o exercício para ela, ela fez, conseguiu fazer a cirurgia, deu tudo certo. E assim, é uma amizade, né, Cida, que a gente vai levar. E olha, eu tive um paciente depois daquele dia que ia fazer uma cirurgia, também estava com pressão alta, não conseguia baixar a pressão para fazer a cirurgia. E aí me pediu, me falou, eu falei, olha, eu vou mandar para você, porque eu não posso, agora vou entrar no atendimento, mas eu vou mandar para você o mesmo exercício que eu mandei para a Cida, mandei para ele. E ele fez, eu vou postar para vocês lá nos stories o resultado. Também conseguiu baixar a pressão e a cirurgia deu tudo certo. Louvado seja Deus por tudo isso. Gente, fazer o que a gente ama é maravilhoso, é muito gratificante, né? Louvo e agradeço a Deus. No momento mais difícil da minha ansiedade, eu sonhava com Nossa Senhora. Ela pegou nas minhas mãos e foi mais fácil suportar este momento de dor. Que maravilha! Muito bom, hein, Marisvalda? Que bênção! Live maravilhosa, estou amando! Ai, que maravilha! Também estou amando estar aqui com vocês. Bom, então, gente, atenção plena, o autocontrole, autodomínio. Como que a gente faz isso? Primeiro, pedindo o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos dá o autodomínio. Aproveita aí que vai ter o Pentecostes agora, você que está na novena, para aprender tudo do Espírito Santo, que ele vai te ajudar nesse sentido, tá? E aí a gente faz esse treinamento de atenção plena. Como que você faz isso? Começa a focar nas coisas que estão acontecendo agora. Então você começa a olhar ao seu redor, tá? Aí você tá na rua, começa a observar o que está acontecendo na rua. É um carro andando, um pássaro cantando. Então vai voltando a sua mente para o que está acontecendo naquele momento. Isso é um treinamento, tá? Isso é uma técnica, gente, isso é uma técnica, tá? De autodomínio e autocontrole. E assim, na terapia, lá no meu produto Crise de Ansiedade Nunca Mais, eu ensino exatamente um passo a passo para ter essa atenção plena. O que mais? Isso aqui é muito importante. Compartilha com uma pessoa de confiança que você está com esse medo. Gente, é para compartilhar com uma pessoa de confiança. Aí eu não tenho essa pessoa de confiança. Então vai lá no padre, confessa com o padre lá, conversa. Né? Não é uma confissão, é uma conversa. Fala para alguém. Você precisa desabafar isso, mas não é contar a sua história toda, mas você precisa compartilhar com uma pessoa de confiança. Porque você vai guardando aquilo para você e você sozinho, sofrendo sozinho, sentindo aquilo sozinho, e aquilo parece que vai ficando um nó da garganta, daqui a pouco tá ficando doente com outras questões porque não fala. Então, compartilhe com uma pessoa de confiança este medo que você está tendo. E essa pessoa vai te dar alguns conselhos bons. Se a pessoa só dá conselho bom, então não é uma pessoa boa. Se ela te dá conselho ruim, você tem que buscar uma boa amizade. Uma pessoa que vai te instruir não, você tem que buscar ajuda com uma pessoa que vai te ajudar. Você vai lá falar, eu tô com medo. Nossa, menino, isso aí dá medo mesmo. Pronto, né? Então não é com essa pessoa que é para você ir lá conversar.
Não tenha medo de pedir, não tenha vergonha de pedir ajuda. Quantas pessoas, olha, desculpa o que eu vou falar. Além da vergonha e do medo, existe um orgulho. Pessoas orgulhosas não pedem ajuda. Não pedem ajuda por quê? Porque ela acha que é uma fraqueza, que ela está sendo fraca, que ela está sendo covarde. Está se julgando, você não se conhece, não? Que eu me conheço. Se eu pedir ajuda não significa, pelo contrário, eu não estou sendo fraca, não. Eu estou sendo muito forte, que eu estou buscando resolver meu problema. É assim que eu penso. É assim que você tem que pensar, tá? Não tenha vergonha de pedir ajuda. Olha, ontem a gente compartilhou lá na minha comunidade VIP sobre o medo, né? Aquela passagem que fala lá em Joel, que fala assim para você não ter medo. Isso é uma ordem. Seja firme e corajoso. Isso é uma ordem. Não tenha medo, seja firme e corajoso. Então, para a gente vencer o medo, né? Já falei que vários passos para você. Mas para a gente vencer não a emoção do medo, mas a consequência dele na nossa vida, as nossas reações, você precisa se expor gradualmente, bem devagar, a este medo que você tem e decidir vencer este medo e enfrentar ele. E aí muitas vezes precisa de uma ajuda de um profissional para fazer isso, né? Então eu tô com medo de atravessar a rua. Eu primeiro, dentro de mim, eu tenho que primeiro tomar a decisão de que eu quero superar este medo, enfrentá-lo. Primeiro eu tenho que tomar uma decisão. Depois eu tenho que ir lá e me expor de forma gradual, devagar. Primeiro eu vou até lá e volto. No primeiro dia eu vou lá na rua, só olho a rua. Do portão da minha casa eu olho só a rua e volto. No outro dia eu saio do portão para fora, já chego mais perto da rua. No outro dia eu vou começar a atravessar a rua e vou voltar. Olhar, vou observar se tem perigo, se não tem. No outro dia eu atravesso. Então a gente vai fazendo isso de forma gradual, devagar. Enfrentando um medo por dia, um pouco a cada dia. A gente vence assim, gente, um pouquinho a cada dia. E esse pouquinho vai se tornar o muito no final das contas. E para a gente concluir esse processo de cura interior, o que a gente faz para o medo? Oração, escuta, meditação cristã, exercício de purificação, tá? Gente, muito obrigada. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Amanhã a gente tem mais. Eu vou postar lá nos stories algumas coisas que a gente conversou aqui nesta aula. Peço de coração que Deus possa olhar o seu desejo, a sua vontade de curar esse medo, de se libertar deste medo, que o Senhor possa te conduzir num caminho de cura interior, para que você não sofra mais com essas questões, para que você tenha mais poder interior diante da vida, diante dos teus medos, que o Senhor possa ir além de tudo que eu disse, que possa ser só uma linha e que Deus possa continuar falando no seu coração através de tudo que eu falei aqui. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Foi muito, muito gostoso a gente estar aqui junto, conversando, compartilhando das nossas vidas, dos nossos medos, das nossas lutas. Todos nós temos, mas a gente junto, a gente consegue. A gente tendo apoio, a ajuda, discernimento, a oração, isso tudo ajuda muito. Eu quero sempre, enquanto estiver viva, estar aqui junto com vocês, para abençoar a vida de vocês e vocês abençoando a minha vida. E a vida é isso. A gente abençoa um outro, lutamos juntos e vencemos juntos e comemoramos juntas. É maravilhoso receber de vocês assim, né? Eu recebo foto, Fernanda, atravessei a rua, né? Recebo foto de Fernanda, consegui tomar um remédio. Eu consegui. E eu me emociono do lado de cá junto porque é uma vitória e a gente sabe que essa vitória vem de Deus. Então, que o Senhor possa te abençoar nessa terça-feira, abençoar o seu dia, abençoar a sua família, abençoar as tuas finanças, os teus projetos, os teus sonhos e que você vença cada dia mais para dar testemunho da obra que Deus tem feito e vai fazer na sua vida. Um beijo
Gratidão vocês, gratidão, gratidão. Você também é maravilhosa, Flavinha. Até mais. Tchau.